Só porque você vê um sorriso, não pense que sabe o que está acontecendo por baixo. O sorriso é uma ferramenta valiosa, minha querida. Ele inspira seus amigos, mantém seus inimigos na dúvida e garante que não importa o que aconteça em seu caminho, você é quem está no controle. Alastor, também conhecido como Demônio do Rádio, é um demônio pecador e um dos muitos poderosos soberanos do inferno. Ele é um dos principais protagonistas de Hasby Hotel. O Alastor acabou se oferecendo para ajudar Charlie em seus esforços, embora que isso seja somente para sua própria diversão. Essa é uma pequena introdução sobre um dos personagens que é bastante curioso e misterioso de Hasby Hotel. Realmente, ele é o personagem que mais me chamou a atenção, tanto pelo seu design quanto pela sua personalidade. Então, resolvi fazer um vídeo e ver se Alastor tem uma mente maquiavélica, já que ele é um manipulador e isso realmente fica explícito na série. Mas, para entendermos como Alastor virou o que virou, eu tenho que entender o passado dele, antes dele ir para o Hasby Hotel, e até mesmo antes dele ir para o inferno. No piloto, o Alastor fala que não ficava animado desde a queda da Bolsa de Valores de 1929, dando indícios que o Alastor viveu nessa época. Para quem não sabe, a queda da Bolsa de Valores de 29 se estendeu como uma grande depressão. No livro do Milton Friedman, Livre para Escolher, ele diz que a depressão que começou em meados de 1929 foi uma catástrofe de dimensões sem precedentes para os Estados Unidos. A renda em dólar do país foi cortada pela metade, antes que a economia atingisse o fundo do poço em 1933. A produção total caiu em 1/3 e o desemprego atingiu o nível sem precedente de 25% da mão de obra. À medida que se espalhou por outros países, causou menor produção, aumento do desemprego, fome e miséria em todos os lugares. Na Alemanha, a depressão ajudou Hitler a chegar ao poder, abrindo o caminho para a Segunda Guerra Mundial. No Japão, reforçou a camarilha militar voltada para a criação de uma esfera de coprosperidade para a Grande Ásia Oriental. Na China, desencadeou mudanças monetárias que aceleraram a hiperinflação final, selando o destino do regime Chiang Kai-shek e ainda levando os comunistas ao poder. O Alastor era um apresentador de rádio que viveu nessa época. A sua morte vai acontecer em 1933 e a causa seria um acidente relacionado a cachorros. Eu não entendi muito bem, mas é exatamente isso. Só que além de ser um simples apresentador de rádio, Alastor era um assassino em série. Então esse deve ser o motivo dele estar no inferno e não no céu. Ao chegar no inferno, ele usou o seu rádio para espalhar sua carnificina. Por isso, Alastor também é conhecido como Demônio do Rádio, que anos fora de cena, voltou por conta do hotel que a filha do Lúcifer abre, que seria para salvar almas naquele local, né? E colocar as pessoas no caminho certo da vida. Alastor acaba vendo isso e ele decide ir lá se divertir um pouco, porque ele estava há bastante tempo entediado. Então esse é um pequeno resumo da história de Alastor até aqui. Uma das coisas que é falada na série é que o Alastor está acorrentado, dando a entender que ele fez o contrato com alguém. Para quem não sabe, quando você faz um contrato no inferno com outro demônio, você pode estar dando a sua alma em troca de alguma coisa, né? Algum favor. Então acaba tendo esse contrato aí. E você fica acorrentado com esse demônio. Agora, com quem ele fez o contrato, eu não sei. Alastor é astuto e sabe aproveitar vários momentos. Por exemplo, o momento da reunião, onde ele manda um dos capangas ovos espionar. E o da Charlie, quando ela estava chorando no quarto sozinha, já que ela não tinha conseguido um acordo entre os anjos. Alastor escuta isso e vai até o quarto, com seu sorrisinho. Óbvio que aqui ele viu uma oportunidade de ouro, né? E não iria deixar essa oportunidade passar. Ele diz que iria ajudar Charlie a derrotar os anjos. E fala que em troca, ela só teria que fazer um favor a ele. Como a Charlie não havia mais esperanças, ela faz esse acordo com o Alastor. E qual seria esse favor que o Alastor quer? Eu não sei. Mas quem souber ou tiver alguma teoria, deixe aí nos comentários. Agora eu quero apresentar a vocês Nicolau Maquiavel e contar um pouco sobre ele, para assim a gente ir voltando ao Alastor, tá? Já que o vídeo é sobre maquiavelismo. Então que tal apresentar o estopim dessa palavra? No livro O Príncipe, Nicolau descreve como governar e manter o poder absoluto, mesmo que tenha que usar a força militar e fazer inimigos. Ele analisa as estruturas de governo e dedica a obra a Lourenço II de Medici, Duque de Urbino, para mostrar uma forma de manter-se permanentemente no poder, sem ser odiado pelo povo. Com o livro, Nicolau esperava conquistar a confiança do Duque, que lhe concederia algum cargo. Não alcançou esse objetivo, mas escreveu uma das teorias políticas mais bem elaboradas pelo pensamento humano. Nicolau morreu na pobreza, longe do poder.
Talvez você já tenha ouvido essa frase aqui. Os fins justificam os meios. Maquiavel não escreveu essa frase, tá? Ela foi uma interpretação do pensamento contido no livro O Príncipe. Nunca tente vencer pela força o que você pode ganhar pelo engano. Você pode usar o diálogo para persuadir e manipular alguém. Você não necessariamente precisa usar a força. Seja sedutor e você poderá convencer a pessoa através do diálogo. Você já foi enganado ou enganada por alguém através do diálogo e promessas? Prometendo 1000 maravilhas ou mentindo sobre uma história? Se demonstrando uma pessoa gentil e carismática? Só para no final alcançar o seu próprio objetivo. Enfim, você deve ter entendido agora a frase os fins justificam os meios. Se for necessário abandonar seus princípios, enganar pessoas, mentir sobre muita coisa, mas que no final você chegue no seu objetivo, então você é apto a essa frase. E muito desses traços a gente vê em político, né? Por isso que Nicolau preferia ir para o inferno, para ele rir deles. O cara era doido. Outro livro que eu achei interessante trazer aqui é Mentes Maquiavélicas, a Psicologia da Manipulação, onde o autor vai trazer pesquisadores que têm mais autoridade do que eu para falar no assunto. Os pesquisadores americanos Richard Christie e Forrest Craig foram os primeiros a aproximar o maquiavelismo da perspectiva psicológica, descrevendo-o como um traço de personalidade, ou seja, como uma atitude para o mundo e como um comportamento. Em primeiro lugar, ele reconhece que o maquiavelismo não é a característica apenas de líderes. Em segundo lugar, ela não implica uma personalidade autoritária. Terceiro, ela não deve ser lembrada como um mero fenômeno psicopatológico. Pelo contrário, todas as pessoas ordinárias podem exibir certo nível de pensamento maquiavélico. Cada indivíduo, independentemente de seu ambiente social e ocupação, é mais ou menos propenso a dissimular e enganar os demais diante de certas circunstâncias. Christie e Gates e sua geração de psicólogos delineou o perfil de personalidade denominado como maquiavélico. Ele inclui essencialmente 5 características principais: a manipulação, a moralidade, cinismo, frieza emocional e falta de empatia. É trazido um teste com 20 itens, 10 afirmações negativas adotadas da obra de Maquiavel e 10 pelos autores. Tem uma interessante aqui nesse teste, não que as outras não sejam interessantes também, né? Mas essa eu achei boa trazer. Que seria essa daqui? A melhor maneira de lidar com as pessoas é dizer a elas o que elas querem ouvir? O que você acha disso? Deixe aí nos comentários. E eu vou deixar na descrição o material para quem quiser se aprofundar melhor no assunto. Mas enfim, para entendermos a mente maquiavélica e sabermos se o Alastair se encaixa nisso, temos essas 5 características principais: manipulação, amoralidade, cinismo, frieza emocional e falta de empatia. O Alastair tem essas 5 características? 1. Manipulação. Em primeiro lugar e acima de tudo, os maquiavélicos são manipuladores. Eles usam, ludibriam e prejudicam os outros. Sempre tomam e até mesmo buscam a oportunidade de se beneficiar enganando os outros. São altamente insensíveis, egoístas e malévolos em seus relacionamentos. E não é surpreendente que os líderes maquiavélicos pareçam ter tido efeitos prejudiciais sobre o sucesso na carreira e no bem-estar de seus empregados. Simultaneamente, os maquiavélicos são cuidadosos. Eles apenas escolhem pescar em águas perigosas quando sabem que há uma chance reduzida de serem expostos. Acima de tudo, justificam suas ações com base em algum motivo racional. Muitas das vezes afirmam que outros fariam o mesmo se estivessem em seu lugar. Eles empregam uma ampla variedade de meios para enganar os outros, podendo elogiar, ser evasivos ou fingir cooperar e compreensão conforme a situação. No entanto, nessa questão, é preciso distinguir o maquiavelismo do psicopata, que incorpora um lado ainda mais negro da natureza humana. Ambos são caracterizados pela indiferença em relação aos outros, considerando que os psicopatas não sofrem de crises de consciência. Porém, seria um erro pensar que maquiavélicos são mentirosos brandos, contando mentiras o tempo inteiro. Pelo contrário, eles não consideram mentir como uma tática compulsória ou inevitável, mas consideram tal ação necessária para ser usada em um mundo onde os outros não são dignos de confiança. O fato de considerarem os demais indignos de confiança deriva, em primeiro lugar, de sua própria malevolência. Seja como for, eles escolhem mentir quando percebem que a verdade não seria efetiva. Em suma, os maquiavélicos tentam parecer sinceros, enquanto os não maquiavélicos consideram a sinceridade importante por si só. O Alastair é um manipulador. A própria frase que eu usei dele no início demonstra isso. Só porque você vê um sorriso, não pense que sabe o que está acontecendo por baixo. O sorriso é uma ferramenta valiosa, minha querida.
Ele inspira seus amigos, mantém seus inimigos na dúvida e garante que, não importa o que aconteça em seu caminho, você é quem está no controle. Isso é uma tática. No livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, onde veremos tática de manipulação, existe uma lei que eu acho que se encaixa nisso, que é a Lei 17. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Ser previsível significa dar poder aos outros. O comportamento imprevisível tende a desgastar as pessoas, fazendo com que elas parem de tentar explicar as coisas. Se a sua imprevisibilidade for explorada ao máximo, você será capaz de intimidar e aterrorizar. Alastor, como eu já disse, ele é misterioso, e na série não é dito o que ele quer. Supostamente ele quer se divertir, mas eu não sei ao certo se é exatamente isso que ele pretende, já que ele está acorrentado e fez um acordo com Charlie. É no mínimo questionável. 2. A moralidade. Os maquiavélicos estão inclinados a comportarem-se de maneira ética. Eles podem facilmente manter um afastamento pessoal das perspectivas morais. Eles sempre perseguem seu próprio interesse e não são particularmente detidos por proibição morais. Eles ficam chateados quando encaram o fracasso em vez da injustiça, isto é, quando não conseguem influenciar os outros. Geralmente não estão interessados em normas atreladas com princípios como a justiça, a reciprocidade e a responsabilidade. De fato, eles creem não estarem atados a tais normas. E simultaneamente acreditam que não são tão diferentes dos demais, uma vez que os demais também desrespeitam os princípios éticos, apesar de eles, de maneira hipócrita, atestarem o contrário. Conforme Christians e Gays, uma das características mais importantes dos maquiavélicos é resistir às expectativas sociais, não deixando que as regras e princípios comunitários imprimam influência sobre eles, e é exatamente isso que os torna manipuladores bem-sucedidos. Eu acredito que para um serial killer, moral e ética não deve ser um princípio tão aclamado pelo Alastor. Até onde sabemos, ele quer ver o fracasso do Hasbro Hotel, né? Porque para ele é divertido. 3. Cinismo. À luz das afirmações prévias, não parece surpreendente que maquiavélicos sejam caracterizados por um profundo cinismo. Eles não acreditam no que os outros dizem e não consideram as outras pessoas em termos positivos. Pelo contrário, eles constantemente atribuem traços negativos às pessoas, assumindo que elas são hipócritas, mentirosas e malévolas. 4. Frieza. Os maquiavélicos são caracterizados pela atitude reservada, sangue frio e postura indiferente. Eles se separam dos aspectos emocionais das situações, não se preocupam com os sentimentos alheios e, a rigor, adotam uma perspectiva racional sobre as coisas e pessoas. Eles são orientados aos objetivos em vez de orientados às pessoas, focando em seus próprios interesses e ignorando os interesses alheios. 5. Falta de empatia. Todos os atributos discutidos acima estão profundamente relacionados com a falta de empatia. Essa é uma das características maquiavélicas mais importantes, se não for a mais importante. É muito provável que eles sejam incapazes de se colocar no lugar dos outros, isto é, eles não conseguem ter empatia emocional com as outras pessoas. Números estudos demonstram que, diferentemente de outras pessoas, os maquiavélicos apresentam habilidade menores de sintonizar-se com a alegria, dor e desapontamento daqueles ao seu redor. Um relacionamento forte e negativo foi encontrado entre o maquiavelismo e o placar de empatia, independentemente do teste específico que foi usado para medir essa habilidade. E, inacreditavelmente, eu acabo notando todas essas 5 características em Alastor. Mas agora vocês podem estar dizendo: bem, a verdade é que o Alastor pode ser um psicopata, já que ele foi um serial killer. Eu discordo disso, porque nem todo assassino em série é um psicopata. O psicopata que eu estou definindo é o sujeito diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial. Eu vou deixar na descrição um artigo da revista científica do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues, Rio Verde, desconstruindo a relação entre psicopatas e assassinos em série. Eu não quero me aprofundar nessa questão, mas nesse artigo eles mostram que nem todo assassino em série é um psicopata. Então vale a pena dar uma olhada, tá? Como na série em si não dá tantas informações sobre o Alastor, informações da história antiga dele, eu não vou classificar ele como psicopata, tá? Se o Alastor só está naquele local pelo seu próprio interesse e vai fazer as coisas que, ao seu ver, são necessárias para alcançar seu objetivo, eu coloco ele como um ser maquiavélico, tanto por suas falas e seu jeito de agir. Sou de uma pessoa que quer persuadir os outros, tá? Ele tem uma lábia grande e parece que não iria hesitar em mentir para assim alcançar seus fins. Aliás, ele está no inferno, né? Você aí confiaria em um demônio? E no demônio do rádio? Acredito que não, né?
Essa foi a minha análise, espero que tenham gostado. Se inscrevam e compartilham. Brevemente teremos mais personagens no canal. E deixe a sua opinião aí nos comentários do que você achou desse vídeo. Se você concorda comigo sobre essa questão do Alastor, do que você achou das informações aqui apresentadas e tal. E lembre-se, sábio é aquele que sabe que não sabe de tudo. Obrigado e até a próxima.